O UEL-FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho. E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você, nós contamos com a Rádio UEL. É o programa Somando, o nosso clube de matemática pela UEL-FM 107,9. Eu sou Ronan Botelho e eu sou só estudante de física, estou aqui com vocês para aprender os números, porque eu sou fissurado em números, apaixonado pelos números e eu senti falta disso na UEL-FM. E eu quero contar com você o seguinte... você já curtiu o Instagram da Rádio UEL, é @Rádio UEL, UEL-FM, e também o Facebook igual, @UEL-FM. Quero vocês lá curtindo e interagindo conosco no Somando, o nosso clube de matemática. E olha, nós estamos já incríveis no 4º programa. E eu achei que nós iríamos só ficar no primeiro, porque um clube de matemática é um desafio gigantesco para ter ele físico. Agora, você imagina na rádio aqui, porque eu preciso ler e interpretar os números de uma forma que nas ondas do rádio sejam inteligíveis. E fica um pouco mais difícil ainda para mim que sou leigo. Mas hoje nós trouxemos aqui na Rádio UEL, é o PET de matemática. Eu já explico para vocês o que é o PET de matemática, quais são os nossos convidados hoje aqui, para nós conversarmos com um pouco mais de alcance. Conversarmos com um pouco mais de inteligência, digamos assim mesmo, pessoas que são qualificadas para falar muito melhor do que eu pela matemática, porque é professor, são alunos já se formando, pessoas que também gostam de matemática como eu, só que estão em um nível de estudo bem lá longe, bem maior do que eu. Então, eu quero primeiramente aqui o professor Paulo. Professor Paulo, uma boa tarde. Como está, professor? Boa tarde, Ronan. Estamos bem. É um prazer estar aqui no teu programa Somando. Um beijo pro pessoal da UEL-FM. Olha, que legal. E o Miguel também, Miguel. Boa tarde, Ronan. Tudo bem? Novamente é um prazer estar aqui no seu programa. Um beijo para todos os ouvintes. Legal. Obrigado. E também temos o Marcos, que está aqui do lado. Já o Marcos participa. Manda um abraço a nós. Bom dia. Tudo bem, gente? Aí, legal. Primeiramente, o que seria... Eu já vou perguntar sobre a matemática, mas já que é o PET matemática, e aí vocês... ver como funciona e que é a vontade para responder os dois, os três, também, tanto faz. E aí vocês me digam o seguinte, o que é o PET matemática? Existe, na verdade, o PET em geral e o PET matemática especificamente falando. Então talvez eu possa começar contando um pouco do PET em geral e depois os nossos estudantes aqui podem contar um pouco sobre o PET matemática. Então PET é uma sigla que significa Programa de Educação Tutorial. Certo. É um programa criado desde os anos da década de 70, aproximadamente, pelo Ministério da Educação, e é um programa mantido pelo governo federal por meio da Secretaria de Ensino Superior. E qual é o objetivo fundamental do Programa de Educação Tutorial? Então, é um programa que oportuniza aos nossos estudantes de graduação a vivenciarem, já na graduação, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Porque muitas vezes os nossos estudantes chegam na graduação e têm contato só com a dimensão do ensino. Certo. Mas também existe a pesquisa, também existe a extensão universitária e o PET proporciona isso para os estudantes já na graduação, né? Com certeza. Como o Liboni falou, tem esses 3 amplos que o PET trabalha. O PET é um grupo feito de estudantes, mais o nosso tutor, mas, todos têm uma voz igualitária e a gente decide tudo de e são quantos hoje, Miguel? Só pra... Atualmente a gente está em 12, né, Liboni? 12. Então, 12. Atualmente no grupo tem 12 pessoas e nesse grupo os estudantes de graduação e junto com o tutor elaboram projetos para a universidade inteira, que elaboram as partes de ensino, pesquisa e extensão. Legal. Então o PET ele organiza diversos projetos para a faculdade que buscam, por exemplo, temos a monitoria acadêmica, que acontece 2 vezes por semana. Que eu vou fazer, viu? Pode ter certeza que eu já estou me inscrevendo, que eu preciso bastante nessa questão do começo, do início da matemática. Pode botar lá, você está super convidado. Legal. Então, tem a monitoria acadêmica, que acontece 2 vezes por semana. Daqui a pouco, estamos planejando fazer a Semana da Matemática Básica, por exemplo, que é uma semana inteira de aula só de matemática básica para o pessoal que está começando na graduação agora. E esse pessoal que está começando na graduação agora, seria só para os
estudantes de matemática ou para qualquer... Qualquer curso da UEL. Olha só que interessante, hein, Lopes? Qualquer curso de matemática da UEL, qualquer curso da UEL, melhor falando, tem acesso a instruções de matemática básica. Eu acho que, assim, eu tenho aula de português e quando a professora começou a conversar conosco, não é a área de vocês, mas, assim, todo mundo precisa do português para se expressar, para escrever as teses, escrever as iniciativas, tudo, as científicas, tudo. Então você precisa, eu estou na física, mas eu preciso do português. E matemática, eu creio que todas as áreas também deveriam se interessar por matemática, porque é a lógica, né? Que quando você adquire aquela lógica, você consegue melhorar o raciocínio em todas as matérias. Então, todas as áreas estão devidamente convidadas para participar das iniciativas do PET. Com certeza. Ainda mais, quando o pessoal entra na universidade, tem um primeiro contato com cálculo, por exemplo, que muitos alunos têm dificuldade. Então, você ter mais essa base da matemática para poder começar em cálculo é super importante também. Então, a SMB é um dos projetos que ajuda bastante nisso, junto com a monitoria acadêmica, que vai tirando dúvidas ao longo do ano. Olha, que interessantíssimo. E tem data, professor, já para essa iniciativa, para esse novo ciclo de matemática, sabe? Me dizer. A SMB está planejada para acontecer do dia 11 até o dia 15 de setembro. 11 a 15 de setembro, então. 11 a 15 de setembro. E onde que é para se inscrever? Aliás, vocês têm aí a rede social de vocês? Eu sei que tem, mas como é que faz para o pessoal que está nos ouvindo, tanto fora da UEL como também na UEL, para acessar as redes sociais e procurar o PET Matemática? Com certeza. O PET Matemática tem um Instagram, que é @petmate.uel. E a Semana da Matemática Básica está sendo feita em colaboração com o PET Física. Então, eu não lembro direitinho qual que é a sigla do PET Física, mas se vocês acompanharem pelo petmate.uel no Instagram, vocês vão ter todo acesso à Semana da Matemática e outros projetos que o PET organiza. Ah, legal. E a PET Física também foi convidado para estar aqui hoje, mas eles não puderam por organização, mas no próximo programa Somando, no 5º programa, eu tenho certeza que estaremos aqui com o PET Física, também falando um pouquinho da física. Agora eu vou pro professor. Professor, vamos entrar na matemática propriamente. Opa, vamos lá, Ronan. Olha, eu quero saber o seguinte, a pergunta que é difícil. A matemática, ela foi inventada ou ela foi descoberta? Olha, digamos que esse é um debate bastante polarizado dentro da comunidade matemática. Existe um grande grupo que acredita que ela foi descoberta e outro grande grupo que entende que ela foi inventada. Eu posso dar para você a minha concepção filosófica. Perfeito, é isso que eu quero. Né, de qual é o meu entendimento sobre a matemática. No meu entendimento, Ronan, a matemática ela é descoberta. E eu vou dizer para você, vou defender para você por que eu acredito nesse ponto de vista. Porque a matemática, ela não é uma ciência natural. Ela não se preocupa, a priori, com aquilo que é concreto, com aquilo que é real, com aquilo que... Enfim, né? A gente pode até pegar a matemática e aplicá-la em certas situações da vida real, mas o objeto de estudo da matemática não é a natureza, né? Ao contrário da física, por exemplo, da química, né? Das engenharias. Certo. Então, a matemática, ela trabalha com uma concepção de verdade que lhe é muito particular, que é a concepção de verdade do ponto de vista da lógica. Então, o objeto da matemática é justamente deduzir as verdades lógicas dentro de um contexto bastante rigoroso de raciocínio. Então, justamente por isso, eu acredito, Ronan, que as verdades matemáticas, os teoremas, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que certamente todos os nossos ouvintes sabem, já entraram em contato com o Teorema de Pitágoras. Então, direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente, em algum momento da sua fase escolar ou da vida universitária, todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras, ou a fórmula de Bhaskara, que inclusive não tem nada a ver com Bhaskara, mas isso é um debate que a gente pode fazer separadamente. Legal. Né? Então veja só que interessante. O Teorema de Pitágoras, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não é algo que pode ser questionado, ele está lá. Então coube à comunidade matemática perceber aquela verdade que já existia, porque os triângulos retângulos sempre existiram, eles sempre tiveram aquelas medidas, então os pesquisadores, na verdade, apenas perceberam uma relação que já existia. Por isso que eu defendo... Uma metafísica. Isso, por isso que eu entendo que ela é, na verdade, uma descoberta, ela não é uma invenção. Os legal. triângulos retângulos sempre existiram. A gente só passou a perceber e a conhecê-los a partir de um tempo na história, mas eles sempre estiveram lá. Certo, perfeito. Já, Miguel, para as pessoas que têm medo da matemática, muita gente tem medo da matemática porque dizem que ela é difícil. A matemática, ela é difícil ou ela é fácil? Cara,
Também é Matemática. difícil, mas é pra Polêmicas, colocar... polêmicas. Da mesma polêmicas. forma que matemática, essa pergunta é uma pergunta difícil. É difícil. Mas o que acontece? Matemática, ela assusta. Dependendo de como você vê, se olha uma conta, se olha uma lousa cheia de conta lá, você se assusta. Aham. Você não sabe por onde começa, você não sabe por onde vai. Mas se, a partir do momento que você pega, para aprender e para estudar, você percebe que tudo segue uma lógica e um raciocínio. Certo. Isso é muito bonito. Mas eu acho que matemática, ela é muito difícil por causa da construção dessa lógica e desse raciocínio. Porque matemática, ela é uma ciência de base. Então, por exemplo, igual eu falei, o pessoal que vai estar chegando no ensino médio para a faculdade agora, que antes teve matemática em contato com o ensino médio, agora vai ter com cálculo, se eles não têm a base do ensino médio bem construída, é difícil eles se darem bem em cálculo. Por isso que matemática ela é uma ciência de base. Ela vai sempre se construindo. Imagina um prédio. Sem o primeiro andar, os outros andares não conseguem existir. Tem que ter uma Então, fundação. a matemática segue essa mesma analogia. Então, ela é difícil porque ela precisa de base. Você precisa ter uma base muito bem construída para conseguir estudar matemática. E isso também é uma das funções do curso de matemática da UEL, claro. Aham. Uma das funções do curso, uma das funções de cálculo, porque a gente usa para tudo que é coisa, né? E é isso. Aham, não, perfeito. É porque assim, foi muito humilde a sua resposta, eu gostei bastante, porque é difícil, claro que é. Porque tem pessoas que têm facilidade com matemática, viu, Lopes? E as pessoas falam, não, ela é fácil. E quando a pessoa fala que eu vi um professor de matemática falando daquele grupo lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, que tem um grupo, tem no Facebook, tem tudo, é muito conhecido no YouTube e tudo mais. E o professor, ele fala, matemática ela é difícil. O professor que fala que é fácil, porque ele já sabe, ele está então desprezando a maioria das pessoas que têm dificuldade. A matemática, ela é difícil, mas ela é simples para aprender, porque ela está em todos os livros. Você começa. Professor, para começar, para quem está nos ouvindo agora, as pessoas também, tem muita gente que não é da área da matemática, que não gosta da matemática, que acha difícil. Qual é o começo? O que o senhor fala para a pessoa começar a reestudar a matemática? Eu estou falando para as pessoas, mas estou dizendo para mim mesmo, viu? Porque eu começando depois de 20 anos, saí da universidade, estou voltando. A dificuldade com matemática é grande, algumas coisas nós vamos relembrando, mas qual é a dica que o senhor lembra agora para mim, que para começar o estudo da matemática? Eu e o Miguel já complementa. Boa. Ronan, para ter a vontade de aprender matemática, o passo fundamental, eu penso que são 2 ingredientes, né? Vamos pensar 2 ingredientes importantes que eu posso enunciar e enumerar agora para todos nós. Legal. O primeiro ingrediente fundamental é curiosidade. Porque perfeito. A matemática, por incrível que pareça, você falou algo assim que me chamou bastante atenção, né? Claro, matemática é difícil, né? Como o Miguel comentou, matemática ela é construída em blocos, né? Como uma sequência de conhecimento encadeado. Mas, acima de tudo, é preciso compreender que a matemática ela é a forma mais simples de explicar certos fenômenos que ocorrem dentro da própria ciência. Então, vou te dar um exemplo. Então, por isso que eu digo que o primeiro ingrediente é a curiosidade. Uhum. Então, imagine o seguinte. Vou passar um desafio agora para os nossos ouvintes. Legal. Imagine que você está com uma folha de papel e eu te dou uma caneta, tá bom? E aí, imagina que eu peço assim para você. Vamos pensar que eu tô falando aqui com a Maria. Maria, faça para mim um desenho, e eu não tô vendo o que a Maria tá fazendo, porque a Maria tá lá na casa dela nos ouvindo. Uhum. Como que ela faz um desenho, né? Faz um desenho aí na folha de sulfite que você tá pegando. Como que eu poderia, matematicamente, depois que eu pego o desenho da Maria, ensinar um computador. Por que eu falo de ensinar um computador? Seguindo um algoritmo, uma sistemática, né? Sistemas encadeados, lógicos. Como que eu explico para o computador? Como que eu faço o computador perceber se o desenho da Maria teve salto ou não? Se ela fez uma linha contínua ou se ela fez uma linha, depois ela tirou o lápis do papel, colocou o lápis do papel em outro lugar e continuou a linha dali. Então, como que eu explico, por exemplo, como que eu faço um programa de computador para que o computador detecte se a linha que a Maria desenhou foi contínua ou não? Então, a matemática tem resposta para esse tipo de pergunta, só que o que acontece? Não é uma resposta simples, mas é a mais simples possível. Então, é preciso... verdade. Exato, então é preciso ter curiosidade. Você quer complementar? Esse exemplo que o Liboni falou, da curiosidade em si, é super importante também. Que, cara, eu tô no 2º ano de matemática e bacharelado agora.
Ano passado, o PET organizou o evento da Semana da Matemática aqui na UEL. Certo. E eu fui nesses eventos da Semana da Matemática e tiveram várias palestras de pessoas muito mais evoluídas do que eu tava agora, do que eu tava na época e do que eu estou agora. E essas pessoas foram lá palestrar neste evento sobre diversos assuntos de diversas áreas da matemática. E tipo, cara, eu não entendia nada do que eles estavam falando, mas eu não entendi absolutamente nada, porque, de novo, o primeiro ano do bacharelado. Certo. E o pessoal falando para o pessoal do segundo, terceiro, quarto. Então, eles cobravam uma base que eu ainda não tinha para participar daquela palestra. Só que, mesmo assim, era um negócio muito interessante de se ver. É desafiador, né? É desafiador. Eu olhava aquilo. Você começa a olhar, fala, mano, eu não entendo uma letra do que tá nesse slide mas aí. Eu quero entender. Que negócio legal. Eu quero aprender. Então, ter essa curiosidade é super importante também. E o segundo ingrediente, né? Lembra que eu te prometi 2 ingredientes, né? então O primeiro é a curiosidade. Agora, o segundo ingrediente é bastante prático. É preciso conhecer a aritmética fundamental. Tá. O que significa aritmética fundamental dentro desse contexto aqui, dentro desse programa? Aritmética fundamental você precisa ter uma familiaridade com os números, regras de fatoração, logaritmo, talvez alguns elementos de trigonometria. Você precisa saber, por exemplo, fatorar uma expressão, produtos notáveis. Então, esse corpo de conhecimento, que a gente pode chamar aí de... são os elementos da aritmética que você costuma ter contato na educação básica, são o segundo ingrediente para que você possa ter sucesso dentro da matemática. E por quê? A partir do momento que você conhece essa aritmética, né, você sabe fatorar expressões, um pouco de álgebra, certo. Você já começa a ir para o cálculo, e do cálculo você já desabrocha para o restante da matemática, vai para análise, vai para topologia, vai para espaços métricos, vai para teoria de Galois, né? Enfim, você vai para coisas mais robustas. Mas o germe é aquilo que está lá na educação básica, que é as equações, exato. Né? Então, é o mínimo. É o mínimo, exato. E como agora eu quero, para as pessoas que estão nos ouvindo, ou seja depois do gravado, ou então aqui conosco, no sábado à tarde, como é o curso de matemática na Universidade Estadual de Londrina, em termos... eu quero falar sobre a questão de gênero, para as mulheres não terem medo de vir estudar aqui, porque... eu vou falar já. Porque é o seguinte, eu vi uma coisa muito importante, Lopes, aqui, tanto na física quanto na matemática, tem poucas mulheres. As salas têm 1, 2, a minha tem 2, mas o que esses caras levam a sério, tanto o CA, o Centro Acadêmico, quanto também o pessoal do PET, pelo menos o físico, eu falo agora, vocês vão falar por vocês, matemática, a proibição... que não vão tolerar intolerância ao assédio. Então, não é porque tem 2 mulheres e 10 homens, 15 homens lá, que eles vão poder fazer o que quiserem, brincadeirinha, essas coisas. Não existe isso aqui na matemática. Na física, eu tenho certeza na matemática também, eles não toleram. Então, assim, neste ponto eu já vou dizer, que eu já conheci, que não é porque tem poucas mulheres, por algum motivo, nós vamos conversar agora. Tem poucas, mas isso é uma questão de talvez escolha, também está tudo certo, mas se escolher, não tenha medo de vir para a UEL, porque a questão de todos os alunos, a intolerância é tolerância zero, digamos assim, ao assédio. E na questão da matemática? Como é o curso de matemática, então, já me estendi um pouco. Como é que é o curso de matemática aqui, Miguel? Eu vou falar para você a verdade. O curso de matemática é um curso extremamente acolhedor. É um curso muito, muito acolhedor. Por quê? Matemática é difícil você seguir um caminho sozinho. Porque, como conversamos, é uma matéria difícil e só de você ter diferentes aproximações ao mesmo assunto já expande muito a tua mente para o que você quer entender daquele determinado assunto. Certo. Então, por ele ser um curso que demanda que as pessoas trabalhem juntas para conseguir, o PET ajuda muito nisso também, ele é um curso muito acolhedor. Então, a gente sempre faz de tudo para os nossos ingressantes conseguirem se sentir o mais acolhidos possível no curso. Porque, então, por exemplo, os veteranos, quando eu entrei, por exemplo, foram extremamente acolhedores comigo. Eles tiraram todas as minhas dúvidas. Comigo também, tá bem legal. Eles me ajudaram com tudo que eu precisava de ajuda no curso, sabe? Isso é uma atitude muito nobre em relação ao curso de matemática. Ele é um curso muito acolhedor. Porque todos nós sabemos o que está vindo pela frente.
Em tese, assim, a dificuldade, eu falo. Aham. Então, ter lá uma pessoa pra te ajudar é extremamente importante. Então, o que eu falo do curso de matemática é um curso muito acolhedor. A UEL em si toda teve uma semana bem legal de apresentação e toda a conversa com os calouros, como é que funciona. Ó, é difícil, mas não é impossível. E se tiver sozinho, nós podemos conversar. Aí tem o SEBEC, que é a SEBEC, né? Que conversa com os alunos um pouco mais acima a conversa. Se tiver algum problema em casa, o que tiver, vem conversar com a gente. Então, não só no curso, mas também fora do curso. É uma estrutura bem completa, viu, professor? E pro professor, assim, como é que é a visão do curso de matemática pro docente? Olha, o curso de matemática da UEL, ele é destaque nacional. Então, pro corpo docente do departamento de matemática, claro, eu não falo pelo departamento de matemática, o que eu falo aqui é conversa que a gente ouve no corredor, né? Conversando com os amigos, que o curso de matemática da UEL é de fato uma referência nacional, e a gente pode até citar uns números, né, Miguel? Por exemplo, os egressos, né? Vamos falar dos egressos da última turma do curso de matemática da UEL. Só para citar rapidamente aqui alguns números, olha, os nossos egressos da última turma do bacharelado, por exemplo, eles conseguiram simultaneamente aprovações para ingressarem no mestrado na USP, na Unicamp, na UNB, na Federal de São Carlos No UFSCar. e faltou uma. Eu não me lembro. Não, mas vejam. Essas aí já são as melhores. Veja, e são assim, isso só mostra a potência do nosso curso de graduação. Então, o nosso curso de graduação, ele forma grandes líderes e eles conseguem ter destaque nacional nos mais variados cenários acadêmicos. Inclusive, nós temos um egresso que se formou há talvez 3, 4 anos, não me lembro agora, que está fazendo agora doutorado nos Estados Unidos. Então, na Baylor University, se não me engano. Então, é mais um exemplo da potência nacional que é o nosso curso. Tanto é que agora, nessa turma nova dos ingressantes, né, falamos dos egressos, vamos falar dos ingressantes. Nós temos ingressantes de outros estados que vieram para cá, prestaram especificamente o vestibular da UEL para fazer o nosso curso de matemática. Então, isso só demonstra que o nosso curso está caminhando bem. Não, eu acredito que os números são o nosso futuro. Quem quer tecnologia... Assim, inteligência artificial, por exemplo, tá lá, né? Por mais que a inteligência artificial converse na mesela língua, teoricamente, que nós, mas ela tá computando em números ali, né? Ainda é um binário as coisas ali, não é... Ainda não ela não consegue ter a nossa inteligência, ter as emoções ali, tudo para conversar conosco com formas de emoções. Elas conversam com números. Elas aprendem com números e até repetem com fala, mas são os números. Então... Para quem quer, assim, foi exatamente sobre isso que eu entrei no curso, que é para a parte da lógica mesmo, assim, para a gente entender. E para as pessoas que nos ouvem, que estão em dúvida em qual curso, por que escolher matemática, Miguel? Se fosse... Agora, então eu vou melhorar a pergunta, para te facilitar. Para te facilitar. Quem está na dúvida entre licenciatura e bacharelado, qual que é exatamente a diferença entre essas duas áreas, assim? São bem diferentes, pelo que eu estou entendendo. Pelo que eu entendi por enquanto, eu ainda sou leigo, estou aprendendo, curioso, agora aqui vou saber um pouco mais. Mas qual que é a diferença na hora de fazer a inscrição por bacharelado ou então licenciatura? E por que o bacharelado é tão mais difícil, digamos assim? Porque é integral, não é? Pelo menos física é integral, é o dia todo. Da matemática não é. Da matemática não é integral. Respondendo a sua primeira pergunta do porquê escolher matemática, não tem jeito, tem que gostar. Tem que ser um negócio que você gosta. Se você não gosta, tipo, não vai, sabe? Porque é a curiosidade, né? O primeiro ingrediente. É a curiosidade. Você tem que gostar de matemática para você poder escolher fazer esse curso. Porque não é um curso fácil. A gente já conversou sobre isso aqui. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças entre o bacharelado e a licenciatura. O bacharelado, que é o que eu faço, você vê muito mais a matemática voltada para a área de pesquisa, para a área aplicada, para a área empresarial e tudo mais. Para você, de fato, trabalhar operando matemática. Certo. Trabalhar fazendo matemática. E a parte da licenciatura, ela é uma parte muito mais voltada para você trabalhar lecionando matemática, fazendo ensinando matemática para escolas públicas, para universidades. Então, em bacharelado, a gente não trabalha, por exemplo, matérias de educação, a gente não trabalha, por exemplo, pedagogia, esse tipo de coisa, porque a gente está focando em, de fato, trabalhar com matemática e não ensinar matemática. Você tem um exemplo para dar? Por exemplo, a pessoa vai
trabalhar com matemática, estatística, creio que isso, né? Mas assim, um exemplo um pouco mais sofisticado da sua área. Então, eu ainda de fato não sei ao certo para que área da matemática eu pretendo seguir. Certo. Mas matemática, ela abre caminhos para você trabalhar em diversas áreas. Ciências de dados, programação, estatística, computação também abre, né, Libônia? Computação, probabilidade e tudo mais. Então, você tem essa bagagem para você trabalhar nessas diversas outras áreas do ensino. Então, você vai ter uma base muito boa para trabalhar com o que você quiser trabalhar, que utilize números. Bacharelado, ele dá muito esse foco. Assim, ou seja, tudo, né? Qualquer coisa. Basicamente. Eu li um artigo sobre isso. Um exemplo, Ronaldo? Claro, fica à vontade. Um exemplo interessante, também, né, de novo, de um egresso do nosso curso, ele está trabalhando numa empresa que faz processamento de couro, para fazer calçados, banco de carro, enfim, tudo que vai couro, vestuário, tudo que vai couro, ele trabalha nessa empresa. E ele trabalha no setor de otimização. Então, ele utiliza o conhecimento matemático dele, que ele ganhou durante o curso de bacharelado, e trabalha nessa empresa, por exemplo, para fazer otimização de processos industriais usando matemática. Então, Isso é um exemplo. Eu li um artigo essa semana, agora não lembro, foi na BBC, mas um professor de matemática dizendo: quem é formado em matemática ou física não fica sem emprego. É duro essa descoberta, assim, porque realmente quem estuda essas áreas que... Não é porque ninguém quer, as pessoas acham que é difícil, eu acho. Que talvez não tenha vaga de trabalho, eu não sei qual que é o motivo, a gente não sabe dizer, talvez porque as outras são mais exploradas de uma forma, não sei, pelas faculdades que querem mais estudantes de direito, mais estudantes disso, todas as áreas são importantes, mas a matemática e o português, a geografia, a química, sabe, essas áreas precisam de pessoas, sabe, e precisando, quem está na dúvida, eu digo para vocês assim, sem sombra de dúvida, é fazer esses cursos aqui na UEL, e olha o tamanho dessa universidade, o tamanho dessa companhia, é uma grande universidade mesmo, se dizer assim, de pessoas, de tudo mais. É um grande abraço para você entrar aqui e ter um sucesso profissional, porque só basta você se prontificar a estudar. Eu acho que isso é muito pouco. Eu quero dizer o seguinte, agora aqui quase já encerrando. E o PET Matemática, agora voltando lá no comecinho, vamos voltar do começo. O PET Matemática tem para o pessoal daqui da UEL, mas de fora da UEL. Vocês atendem também? Creio eu que não tem como abraçar a Londrina toda, todo mundo. Mas vocês fazem algumas coisas nas escolas municipais ou estaduais, não sei? Essa é uma pergunta boa, Ronan, e a gente tem coisas interessantes para contar. Eu vou dar um exemplo, depois o Miguel pode complementar, se ele achar interessante. Fica à vontade. No ano passado, é claro que em termos de atendimento da monitoria ou da Semana da Matemática Básica, que são os exemplos que o Miguel deu agora há pouco, a gente não consegue atender, né, uma multidão de pessoas por conta, claro, da própria infraestrutura física de uma sala de aula. Mas eu tenho um exemplo interessante. Nós, ano passado, publicamos um livro que ele sintetiza, ele é o fruto de 3 anos de trabalho, e ele sintetiza todo o conhecimento matemático da educação básica, do ensino médio. Então, e esse livro está disponível gratuitamente, e com ele, por exemplo, nós vamos até os cursinhos populares, nós vamos até as iniciativas de ensino fora da universidade, distribuímos esse material, porque se você, por exemplo, pensa em montar um cursinho popular, você vai esbarrar em uma dificuldade, que é material didático de qualidade e gratuito. Nossa! Então o PET, por exemplo, fez essa iniciativa e agora a gente oferece, só entrar na página do PET Matemática né, uel.br/programas/petmat, lá vai ter o link para você baixar. Então esse é um exemplo de como a gente atende toda a sociedade por meio de uma iniciativa. Né? Legal. Com certeza. E eu vou só cortar você, Miguel, porque é o seguinte, infelizmente... Poxa! Os números do tempo já nos deram 30 minutos. Os números são implacáveis, não tem são jeito. implacáveis. E eu não posso de jeito nenhum avançar o sinal, senão toda a programação da rádio. Mas assim... vai ter o segundo. E o segundo eu quero conversar com vocês também junto com o PET Física. Daí nós vamos fazer uma mesa redonda aqui na outra sala aqui da Rádio UEL. Mas eu quero agradecer a todos aqui ao PET Matemática. Obrigado pela presença de vocês, ao Marcos, ao Miguel e também ao professor Paulo.
Obrigado, Lopes, a todos aqui que nós acompanhamos no Somando, nosso clube de matemática. Eu fico com o coração apertado por estar terminando o programa no meio do programa, mas é uma pena. O bate-papo foi bom, a gente ia longe aqui, já estourei, mas assim, peço desculpas a todos, mas eu prometo ter a segunda parte do nosso clube de matemática, o Somando, e até a semana que vem. O UEL-FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.